Bem, olá a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um debate aqui do Panorama. A gente está na competitiva baiana. Essa sessão é uma sessão só de curtas-metragens. A gente agradece aqui a presença dos realizadores, a Camila Heplin, a diretora do Facão, o Thiago Gomes e a Susan Cali, que são os diretores do Sobre Nossas Cabeças, o Caleb Lopes é diretor do Modo Noturno, e o Klaus Rastenreiter, diretor do Fica Bem. Essa é uma competitiva que nós montamos a partir de algumas ideias que a gente vai descobrir ou discutir aqui. Vamos ver como que a gente caminha nesse sentido ou não, né? Bem, meu nome é Rafael Carvalho, sou da equipe de curadoria de curtas-metragens da Competitiva Nacional e Baiana. A gente está fazendo esses debates, né, e escolhemos a opção de fazer gravados para que eles fiquem disponíveis, né, e as pessoas possam acessar a qualquer momento, a partir do início do Panorama. A gente está, de uma certa forma, simulando as sessões, né, e os debates do festival presencial, né? Então, esses filmes, eles compõem um programa, né, que vão ser disponibilizados no mesmo dia, dentro da programação do evento, e a gente sugere que os filmes sejam vistos nesse conjunto, né, na medida do possível, cada um faz a sua programação, mas a gente quis manter isso, que é uma tradição do Panorama, né? Não só a junção dos filmes em programas, né, pensados pela curadoria, discutidos pela curadoria, e também os debates que acontecem no fim da sessão, junto com os realizadores dessa sessão. Então, a gente está fazendo isso nesse formato online, que foi a maneira que a gente encontrou, né? O Panorama está acontecendo atipicamente nesse mês de fevereiro, era para ter acontecido em novembro, mas por uma série de problemas teve que ser adiado. Lembrar que o Panorama conta com o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural, via Lei Aldir Blanc, né, que está possibilitando que o festival aconteça assim, dessa forma online. E é isso, então. Vamos fazer uma rodada com os realizadores. Eu peço que cada um se apresente, né, nas suas falas iniciais, mas eu já vou trazendo algumas provocações. Bem, é inevitável não pensar na ideia de cinema de gênero ou gêneros, né? Gêneros cinematográficos. Quando a gente pensou essa sessão e montou essa sessão, é engraçado que, vendo os filmes em conjunto, a gente percebe, eu já percebi algumas aproximações, mas também alguns distanciamentos, né? Mas a gente vai poder discutir isso. E aí eu queria começar com a Camila, falando do Facão. Eu peço para a Camila se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela, mas também já falando do Facão, né? Como você concebe esse filme, e se você pensa, talvez seja uma coisa que não necessariamente perpassa pela sua construção como diretora e roteirista, né? Sobre essa dimensão do gênero de um filme. Se você pensa no Facão inicialmente como um filme de mistério, suspense, né? Tem uma situação ali de um personagem que está atacando, roubando as pessoas, né? Então tem aquele início ali de uma situação assim. Queria que você falasse um pouco disso, Camila. Vou começar com você, por favor, fique à vontade. Oi, boa noite a todo mundo. Meu nome é Camila Heplin, eu sou diretora, roteirista e produtora do filme Facão. Quando eu penso em Facão, eu penso como um filme, de certa forma, é uma ficção, um drama, sabe? Mas não penso nada mais do que um drama, né? Contando a história de alguém que passa por problemas. E também é um filme que se trata de questões sociais, né? É um drama, um pouco de romance, mas eu não vejo um romance, mas também trata de assuntos sociais e bastante comum em Salvador. Então, é mais ou menos isso. Eu acho, não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu vejo o Facão como um filme de drama mesmo.
Mas, se você quiser falar um pouquinho da sua trajetória, né, do seu começo no cinema, se apresentar um pouco. Esse é o meu quinto curta. Eu comecei em 2016, se eu não estou enganada, a começar a fazer filme mesmo, né? Mas antes disso, entre 2012 e 2014, eu participei de muitos festivais internacionais, como staff mesmo, não como diretora e roteirista. Foi quando eu comecei realmente a pensar que eu deveria fazer os meus próprios filmes, não estar por trás em festivais, essas coisas. Eu participei de festivais nos Estados Unidos, onde eu estava fazendo intercâmbio, então eu aproveitei o máximo de festivais que estavam acontecendo pela capital, e aí eu me introduzi no meio do cinema mesmo, a conhecer diretores, produtores, conhecer filmes de todos os gêneros, de vários lugares do mundo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu vou começar a fazer meus próprios filmes. Então, eu comecei a roteirizar, a produzir, a fazer. Inicialmente sozinha, são curtas pequenos. E aí eu comecei a fazer, a aprender como fazer, a buscar na internet, a observar como as pessoas estão fazendo os filmes, e comecei a fazer os meus próprios filmes. E depois eu fui migrando a convidar poucas pessoas. E esse é o meu filme com o maior número de pessoas na equipe, né? Para quem começou sozinha ou com uma ou duas pessoas. Esse foi o meu filme com o maior número de pessoas. E um filme que eu tenho o maior carinho, assim. É um filme que teve na produção 15 pessoas. É um filme que eu sonhei em produzir com mulheres. Então, dessas 15 pessoas, 14 eram mulheres e 14 eram negras. São negras. Não contando o elenco, que é todo negro também. Então, é o meu xodozinho do momento. É um filme que teve um pouco de dificuldade em finalizar, devido a várias coisas, inclusive também a pandemia, mas que a gente lançou ano passado, em setembro, num festival dedicado a mulheres negras, e a gente já acabou levando o prêmio de melhor curta de narrativa na categoria popular. Maravilha, Camila. Obrigado. Já já eu retorno com você. Vou passar agora para a Susan e Tiago, sobre nossas cabeças. Queria que vocês se apresentassem também, falassem um pouquinho da trajetória de vocês, né, até chegar nesse curta. Bem, do que eu conheço do trabalho de vocês, me parece que esse curta é bastante diferente dos demais, né, dos demais filmes, demais obras. Queria que vocês falassem um pouquinho também dessa concepção do filme e de como a ideia de gênero também perpassa essa dimensão. O filme em si, a partir de algumas questões também sociais que estão, e talvez raciais, né, muito explicitamente, que estão postas no filme, né? Queria que vocês falassem um pouquinho disso e elaborassem um pouco sobre isso. O Susan e o Thiago, não sei quem quer começar, fiquem à vontade. Susan, tá contigo. Oi, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem estiver aí assistindo. Bom, prazer estar aqui. Esses momentos são muito gostosos, que a gente pode conversar sobre o que a gente faz, sobre o que a gente viu com os nossos, a gente que está nessa guerra para fazer curta, né, gente? Fazer curta é uma paixão, é o nosso 9º curta-metragem. E, bom, nós temos uma produtora, a gente tem 3 longas, documentários, e esse é o meu primeiro curta de ficção como roteirista. E eu tinha uma... Bom, falando um pouquinho, eu venho da dramaturgia teatral, eu comecei escrevendo para teatro, depois eu fui cursar direção teatral, parei de escrever. Quando eu me formei, comecei a produzir, e aí caí naquela roda de produção e não tinha voltado a escrever nem a dirigir. Fiquei produzindo quase 10 anos teatro, produzi quase 30 peças de teatro, e quando eu encontro o Thiago, ele traz essa linguagem do cinema. Thiago já era do cinema, eu era do teatro. E aí eu começo a me experimentar produzindo, e aí, produzindo, chega uma hora em que a vontade de falar, né, de argumentar fica forte, e aí você fala, não, vou dirigir. Fiz umas assistências
de direção com ele, fui entendendo a linguagem. E aí fiz 2 documentários, mas Sobre Nossas Cabeças é o meu primeiro roteiro de ficção produzido. Porque roteiro de ficção a gente tem um monte. Conseguir produzi-los é que é o problema. Então, ele é o primeiro produzido. E aí, a minha grande vontade em Sobre Nossas Cabeças a gente já vem de uma produção de narrativas que discutem as relações sociais, as relações raciais no Brasil, e eu tinha um desejo muito grande de fazer um filme de gênero. Eu nasci em 76, eu cresci com Spielberg, eu cresci com narrativas fantásticas, né? Eu tinha acesso ao que passava na televisão, então era ET. Cinema eu vim conhecer depois de adulta, teatro eu já fui, já era velha. Então, eu cresci com isso e eu tinha muita vontade de fazer um filme e sou uma pessoa que sou ficcionada em ufologia. Então, eram 2 desejos. E aí, o que eu já sabia que eu queria tratar em recorte nesse filme era falar dessa relação do Salvador Branco, dessa relação desse cara que se coloca, se vê e se enxerga numa relação de privilégio tão, tão grande que, diante da própria dor que ele sente por ter perdido alguém que ele ama, ele se sente no direito de arrancar o outro da existência dele, da subjetividade dele, e levar ele embora com ele para salvá-lo. E dentro dessa metáfora do arrancado, levar embora, e aí muito refletindo também em cima dos filmes do Pili, que eu estava fervendo muito quando eu escrevi, eu fiquei me perguntando qual seria o cúmulo que faltava ser arrancado, né, das pessoas pretas. E aí me veio essa possibilidade. Eu falei, o cara vai ser arrancado do planeta, ele já foi arrancado, do que mais resta ele ser arrancado, entendeu? O Pili já vinha com um possuir para dentro, né, no Corra, que era entrar dentro dessa pessoa, possuir aquele corpo, acabar com aquela, prender aquela subjetividade. E aí eu falei, vou abduzir esse cara, vou arrancar ele daqui. E era muito importante para mim, não sei se eu já estou me alongando demais no filme, vou segurar um pouquinho, mas era muito importante para mim discutir essa relação, né, do Salvador Branco e tal. E aí trazer essas referências oitentistas e de ufologia e do gênero. Eu sou Thiago, enfim, eu já faço cinema curta-metragem desde 2005, então já tem algum tempo, isso no fim da faculdade, fora os curtas da faculdade. E em 2006 entrei para o teatro, também fui fazer direção teatral, conheci Susan, a gente acabou criando uma parceria antes mesmo de casar e de namorar, de parceiros de trabalho, e ela como diretora na época. Quando a gente casou, a gente formou essa produtora, começamos a realizar mais curtas, os nossos curtas, ela sempre como produtora e colaboradora de roteiro, fazendo assistência de direção, enfim, a gente foi desenvolvendo uma forma de trabalhar juntos, até que a Susan teve começou a migrar para o roteiro, muito para o roteiro. Ela já era diretora de teatro e ficou com esse desejo de migrar para o roteiro. E aí tem na trajetória dela, alguns projetos surgiram, e esse surgiu, e muito rapidamente ela escreveu, teve essa ideia. Então, assim, eu costumo... Você falou que é um pouco diferente dos outros projetos da gente. Realmente porque tem uma mão dela muito forte nesse projeto. Eu entro como, sei lá, um diretor convidado, um parceiro criativo, e a gente vai junto, mas ela que estruturou essa ideia e, enfim, amadureceu o roteiro durante muito tempo, aquela coisa de burilar, foi para laboratório, saiu do laboratório, gerou discussão. E a gente sempre nesse caminho de lidar com temas delicados, tentando esse filme especialmente, tentando um olhar mais delicado possível
entendendo ali aquela mensagem que a gente estava passando. Bom, tá lá o filme, não vou me alongar muito, Susan também já falou, acho que se eu falar muito estraga a experiência, mas é isso. É isso, o filme é muito das inquietações da Susan nesse momento dela, então é isso. Eu queria dizer que eu adorei todos os filmes de vocês, tá? Todo mundo que está aqui, assisti todos, achei incrível. Estou muito feliz de nosso filme estar nessa seleção, estar junto com vocês. Acho que é uma boa companhia. Temos boas companhias. É isso. Opa, meu microfone. Essa seleção foi uma seleção um tanto quanto fácil assim de arrumar assim. Ela foi mais prática. Os filmes ajudaram muito assim nesse sentido. E antes de passar a palavra para Caleb, só dizer que acho que a gente está numa zona meio spoiler free também, né? Porque de uma certa forma os filmes estão online, então se vocês quiserem discutir questões, aí também fica a cargo de vocês. Que aí a gente pode discutir algumas coisas mais mais a fundo, né, dos filmes. Mas aí, enfim, cada um também faz sua rota e seu caminho de pensamento. Bem, Caleb, queria sobre o modo noturno, queria que você se apresentasse também, falasse um pouquinho desse caminho. E eu acho que talvez num polo diferente, né? Acho que o seu filme dentro do conjunto de sua obra é muito mais reconhecível, né? Essa dimensão do gênero, os filmes de terror, acho que é uma coisa que está muito ligada a você, assim. Então, a gente reconhece um filme seu, assim, porque são questões que você já trabalha. Mas, ao mesmo tempo, me chama a atenção uma coisa curiosa, porque no processo de curadoria, talvez a gente achasse que a gente ia encontrar muitos mais filmes feitos no período de pandemia e que, de uma certa forma, refletisse muito esse período de isolamento. O seu é um deles, a gente achava que até ia ter muito mais e nem teve tanto assim, né? Mas queria que você falasse um pouco dessa construção desse filme que, pela própria estrutura dele narrativa, tem uma dimensão artesanal muito forte, né? Isso está posto na narração mesmo, né? Que inclusive é você quem faz e que está ali essa coisa das câmeras, de celular, essas filmagens. Queria que você falar, para iniciar, né, se apresentar e falar um pouco sobre essa ideia, né, por que fazer esse filme neste momento, o que impulsionou vocês, e essa dimensão de um filme coletivo, né, a partir de uma série de imagens feitas nesse período de pandemia. Enfim. Olá, gente. Eu quero aproveitar também e já puxar um pouco do que o Thiago falou, dizer que eu estou feliz de estar nessa sessão, de dizer que eu estou bem acompanhado também. Me apresentar, eu sou Caleb Lopes, eu faço filmes de gênero, como o Rafael falou, e esse foi talvez o curta-metragem mais caseiro que eu fiz, assim, no sentido literal. Eu já tinha co-dirigido Pelano, que é um curta também feito todo dentro de casa, co-dirigido com Cris Mariani em 2019. E aí eu achava que aquele seria a forma de fazer filmes mais caseira e artesanal que eu encontraria. Mas aí veio a pandemia, veio essa abstinência de fazer filmes e essa incerteza assim de futuro, né, de quando é que eu poderia fazer outros. E aí acabou resultando em Modo Noturno, que é esse curta totalmente feito com celular, escrito em parceria com Klaus Astenreiter, que também está aqui no debate, né, da sessão. É um curta, eu vou tentar ser bem breve para depois a gente conversar melhor, mas ele nasce quase que com uma ideia de documentário, assim, lá na Olho de Vidro, no começo da quarentena, eu acho.
a gente vinha discutindo sobre se a gente faria um filme na quarentena, como é que ia ser. E aí veio essa ideia da gente, de cada um, começar a filmar um pouco do seu dia a dia e tal, para ver se ia resultar em alguma coisa depois. Mas acabou que a ideia não foi muito adiante. E aí depois surgiu essa oportunidade de fazer um curta. E aí eu tentei resgatar ela, junto com o Klaus, tipo, pedindo para cada uma das pessoas da Olho que filmasse sua rua de noite. Eles não sabiam direito para que era. Então, eu escrevi tipo, uma série de direcionamentos do que filmar, de como filmar e tal, mas não falei para que era, assim, porque eu também não tinha roteiro. A gente foi escrevendo o roteiro em cima das imagens que a gente recebia. Então, foi um processo muito de olhar as imagens e tentar colocar o sobrenatural em cima delas, assim. E é um filme que ele brinca com isso, né? Tipo, ele começa meio que documentário, era para ser um documentário, e aí ele já começa dizendo que não conseguiu, e aí vira um filme de horror. Enfim, eu acho que ele tenta materializar muito dos medos que eu estava sentindo na quarentena. Assim. Foi um período muito complicado para mim, principalmente o comecinho, assim, de muita ansiedade e um medo absoluto, assim. Tipo, eu nunca fui uma pessoa medrosa, mas eu tomava susto com minha própria sombra. E aí eu acho que esse filme foi alguma forma de materializar esse medo de tudo, assim, até do que eu não via, sabe? Enfim, eu tô feliz por estar no Panorama, tô feliz por estar nessa sessão, tô feliz por estar estreando esse filme, porque eu confesso que eu ficava com receio de que se ele ia passar em algum lugar, se ele não ia, por causa, enfim, da maneira que ele foi feito, do resultado e tal. Mas tô satisfeito, tô feliz. Maravilha, Caleb. Obrigado. Tem algumas questões aí, você acabou adiantando algumas ideias que eu ia até te perguntar futuramente sobre essa construção de roteiro, né? Mas acho que deu para entender um pouco, mas talvez a gente volte a isso ainda. Vou passar a palavra para Klaus, falar do Fica Bem. Klaus, também peço que você se apresente, fale um pouco do filme, né? Dessa construção do filme. E aí, revendo o filme também ontem, eu me dei conta de que não é um filme feito na pandemia, quer dizer, não sei exatamente quando que você finalizou, mas eu acho que foi um pouco antes. Mas não deixo de pensar em como esses últimos meses, quase, né, esse ano, último ano aí de pandemia, de uma certa forma, não modifica, mas ressignifica o filme. A própria ideia de ficar bem, né? Quer dizer, a gente vem falando isso, né? Fica bem, se cuida, cuide dos seus. Essa ideia do estar bem parece que é uma necessidade, né? De todos nós. A gente precisa ficar bem porque existe uma doença aí e a gente precisa. Então, queria que você falasse um pouquinho como que você vê isso, em que medida você acha que esse ano de pandemia, né? Esse período de pandemia, de alguma forma, ressignifica também o seu filme ou não, enfim, não sei. Por favor, a palavra está contigo. Olá, pessoal. Primeiro, eu queria dar um abraço aqui em todo mundo, dizer que eu me sinto muito contemplado nas palavras de vocês em reconhecer nos filmes uma unidade muito legal e me sinto muito bem acompanhado. Thiago e Susan são pessoas que eu admiro muito, mesmo a gente nunca tendo ainda trabalhado juntos. Mas eu sei que essa oportunidade vai chegar. Camila é uma pessoa que há muito tempo eu admiro pela empolgação, pela vontade de fazer cinema. É uma pessoa e vendo o Facão, eu nunca tinha visto nenhum curta que você tinha dirigido. E vendo o Facão, me vê muito essa cinefilia, sabe? Essa forma de pensar a linguagem, pensar cinema que eu gostei muito. E Caleb é o único que eu não gosto aqui, na verdade. Desculpa. A gente tem que falar a verdade. Mentira, Caleb é um dos meus grandes parceiros do cinema que, assim, uma pessoa que eu admiro muito. E aproveitando o gancho de Modo Noturno, dizer que foi um prazer ter escrito com ele Modo Noturno. Foi um processo muito divertido. E que eu me assustei quando assisti a primeira vez que eu vi. Acho que foi o único filme da Olho de Vidro que eu me assustei, realmente me assustei assistindo. Correndo o risco de parecer M. Night Shyamalan naquele tweet de quando ele escreveu Vidro,
dizendo que ele foi na cozinha e se assustou. Mas sobre Fica Bem. Eu não tô acostumado ainda a falar sobre Fica Bem. É um filme que ele meio que entrou no hiato de projetos da Olho de Vidro, e isso me fez com que ele tenha sido feito durante muito tempo. Foi um processo muito esticado. A gente começou a filmar ele em junho de 2019 e a gente finalizou ele em julho de 2020. Então foram 13 meses. É engraçado que Rafael falou sobre a pandemia ter ressignificado, porque eu concordo super, porque Fica Bem um filme sobre ansiedade, um filme sobre a busca de uma fórmula mágica para resolver questões subjetivas, sobre resolver esse problema generalizado que é a ansiedade. Inclusive, no começo do ano passado, eu descobri que eu tenho transtorno de ansiedade e que 80% da população tem. E isso ressignificou o filme para mim também, porque ele já estava sendo feito, ele já tinha sido escrito, já tinha sido quase todo filmado. E eu fui entendendo mais ou menos o que me motivava, sabe? Foi um processo muito parecido com o de Modo Noturno, no sentido de eu despejar algo e depois eu ir entendendo e ressignificando essas imagens. Então, quando eu trago a figura do coach, que tenta trazer uma solução prática e pragmática, capitalista, no sentido de não individualizar, né? De não tentar entender a subjetividade específica de cada um, né? De tentar uma fórmula que se encaixe com todo mundo, sendo que a gente vê essas conversas de coach aí e é mais ridículo do que qualquer coisa. Fica Bem foi um filme feito de uma forma muito íntima, assim, em relação a métodos de produção. A gente, na Olho de Vidro, a gente se juntou com poucas pessoas para fazer esse filme. Foi um filme feito aqui em casa, quase todo aqui em casa. Teve uma parte feita no nosso estúdio, mas ele foi quase todo feito aqui em casa. Uma equipe de 7 pessoas. E é isso. Eu não me apresentei, né? Agora que eu percebi, eu tô muito empolgado com o filme de vocês e eu tô um pouquinho perdido. Eu sou Klaus Reiter, eu sou diretor da Olho de Vidro Produções, junto com o Caleb Lopes e o da Lopes Pontes, que também tá aqui no Panorama com o Benoit de Biscoito. E trabalho com cinema há 10 anos. Também eu me identifiquei muito com a história de Susan, no sentido de ter passado por um período de produzir a arte de outras pessoas e ter tido um hiato grande na busca por um conceito próprio, por uma estética própria. Eu dirigi Olho de Vidro em 2011 para 2012, passei um tempo parado buscando outros jobs, outros projetos, e aí em 2016 eu me juntei com essa galera massa pra gente fazer Olho de Vidro Produções e trazer esses curtas aí para vocês. É isso. Obrigado, Klaus. A gente vai percebendo, né, como os filmes vão se conectando. Quero voltar agora para a Camila. Camila, queria que você falasse um pouco sobre essa construção dos personagens. E, para mim, é uma coisa que fica muito evidente, uma ideia de desconstrução de estereótipos, né? Porque, como eu falei, eu não quero explicar muito o filme, mas tem essa figura dessa pessoa no início, que a gente sabe se é um ladrão, né, alguém que ataca, que rouba, enfim. E a gente cria um estereótipo, né, dessa figura, e de uma certa forma o filme vai mostrar outros caminhos, né, não só dele, como de outros personagens. Queria que você falasse um pouquinho também desse interesse nessa ideia de desconstrução de estereótipos, e inclusive a partir de uma coisa que eu acho, eu não sei quem falou, da ideia de cinefilia, né, que tá muito evidente no seu filme, né, e é muito gostoso, assim, a gente vê quase um outro universo que
que aparece ali no filme, que de uma certa forma também ajuda a desconstruir, né? É uma camada que os personagens têm que às vezes você não imagina e é tão fluido isso, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa dimensão da construção dos personagens. Bom, eu construí os personagens também pensando no estereotipo, né? Eu queria estereotipar, exceto pela questão branca e negra, né? Eu queria trabalhar com pessoas negras. E aí eu criei um personagem, que é o Facão, o personagem principal, que é um cara alto, negro, que geralmente, quando a gente vê uma pessoa negra, alta, né? A gente não, né? Algumas pessoas. E elas se assustam, né? E aí eu criei ele nessa perspectiva de ser uma pessoa que as pessoas realmente vê como uma pessoa que na sociedade é uma pessoa ruim, é um ladrão, mas criei uma sensibilidade nele. Quem realmente é o ladrão, né? Você vê nos personagens, tem o receptor, o Bruno, que é um estudante de direito, e ele que é o verdadeiro bandido de todos, dessa história, né? E tem a Pietra, que é uma estudante de cinema, que começa no início carregando filmes que a gente está acostumado a assistir, porque é o que é comercial, né? Filmes brancos, filmes de diretores brancos, e que tem sucesso, né? Mundial, e que é gostoso de assistir, são filmes bons. E aí depois ela começa a transitar pelos filmes negros, né? E que esse filme é o filme que mais encanta o Facão, né? E aí ele se vê lá, ele vê que ele tem muito mais potencial de ser alguém, que ele não precisa ser o estereotipo, ele não precisa ser o que a sociedade vê ele como, ou que ele deve ser, né? O que resta para ele que é tipo roubar, assaltar, porque ninguém dá oportunidades para ele. Então, quando ele assiste os filmes negros, ele vê que ele tem potencial de ser muito mais. E a Pietra vem como uma pessoa que resgata ele desse mundo, né? Trazendo para um mundo muito mais inclusivo, que é o da arte. E aí tem outros personagens também, tem uns personagens, no início, eu queria trazer a questão do estereotipo mesmo, das mulheres que estão no ponto falando, e tem a questão da fofoca, né? Como as pessoas desviam, né? Uma vê ele de uma maneira, porque eu ouvi, porque alguém disse, porque aconteceu com alguém, e essa história vai se dissipando de uma maneira que não tem nada a ver com a realidade, e que quando a gente realmente conhece o Facão, a gente vê que não tem nada a ver com o estereotipo que elas contaram no ponto de ônibus, né? Totalmente diferente. E é mais ou menos isso, né? Foi uma construção de personagens de observações do meu dia a dia, de inquietações também. Eu queria trazer coisas que é muito comum da gente, né? Da fofoca, do estereotipo, de ver aquela pessoa simplesmente como uma pessoa ruim. Realmente, às vezes, nem sempre a pessoa que está ali roubando, assaltando é uma pessoa ruim, né? E nem sempre é o verdadeiro bandido. Quem é que está por trás? Será que essa pessoa que está assaltando, roubando, é a única pessoa responsável por isso? É a única pessoa que deve ser presa? É a única pessoa que é culpada pelo que está acontecendo na sociedade? Será que essa pessoa não merece a segunda chance? Quem realmente está olhando para essas pessoas? Então, Pietra é essa pessoa que, tipo, vê ele assim, que é um cara que roubou os filmes dela, não tinha nada de valor praticamente na mochila. E aí, quando ele assiste os filmes e ela percebe que ele assistiu os filmes e gostou, ela se encanta, porque é uma cinéfila, né? É mais ou menos a Pietra é muito inspirada em mim, tanto que muitas coisas que a Pietra usa são minhas mesmo, foi emprestada do filme. O quarto dela, todo o design do quarto, praticamente, meio que são coisas minhas, são DVDs meus, são desenhos meus. Então, eu busquei muito de mim, assim. Acho que todos os filmes que eu fiz, eu busco um pouco de mim, assim, porque são inquietações, são coisas que ficam na minha cabeça, e aí eu acabo escrevendo um pouco. E essa questão do assalto e de a gente ver a pessoa que realmente está assaltando como uma pessoa responsável por isso me incomoda muito, né? Porque tem gente comprando as mercadorias que são roubadas. Quem é que está comprando, né? Facão, ele está se transformando num longa, e aí eu trago mais essa questão eu abro mais, sabe? Eu mostrei apenas o cara que estava comprando de Facão, né? E no longa, eu vou mostrar quem está por cima desse cara, quem está por cima desse estudante de direito, né? A gente já conhece um pouco, porque no filme ele fala, conversa com um professor, e ele é um estudante de direito. Então, o professor que é estudante de direito, ele tem muito mais noção do que o estudante, né? E aí eu vou abrindo mais dessa questão para mostrar quem está por trás disso, para a gente parar para pensar, para refletir mesmo, sabe? Será que aquele menino que está roubando na rua é o único culpado? Será que ele é o único ladrão? Quem é o verdadeiro ladrão? Por que ele está roubando? Sabe? Então, mais ou menos por essa viela. São construções mesmo buscando
questões sociais muito evidentes em Salvador, muito evidente no mundo mesmo, e trazendo para discussão dentro das nossas casas mesmo, sabe? Como se a gente conhece as pessoas, né? Pietra, ela volta com a mochila e ninguém percebe, sabe? Enfim. Mas eu acho que com o longa a gente vai poder ver mais. Eu estou muito empolgada para terminar o longa. Eu comecei e não terminei porque estou escrevendo outras coisas também. Mas eu trago mais personagens ligados à nossa realidade. E é isso, eu quis buscar a realidade mesmo. Eu não quis fugir muito, não. Já que você pegou esse gancho aí, eu não entendi bem sobre o longa. É um outro projeto ou esses personagens, essa história se está transformando num longa? A história está se transformando num longa. Na verdade, quando eu escrevi o curta, o pessoal mesmo da equipe começou a falar que seria um longa, não é um curta, é um longa. Tem muito mais pano para manga. E aí eu teimei um pouco e falei, poxa, mas eu preciso fazer um curta porque isso depende de dinheiro, né? Para poder fazer um longa, não é uma coisa que é fácil de fazer. Então, a gente precisa de tempo, precisa de dinheiro. Então, um curta é muito mais viável. Então, a gente fez o curta. E aí, mesmo depois do filme produzido, indo para o primeiro festival nos Estados Unidos, e aí as pessoas gostando e comentando, algumas pessoas que teve acesso ao filme para assistir o filme, gostaram muito e falaram que poderia ter mais história. Eu fiquei com vontade de assistir mais. Isso foi, tipo, incomodando. Eu já tinha ouvido isso antes, durante a pré-produção. E aí várias pessoas comentando e pedindo para poder, eu quero saber mais da história, e eu resolvi começar a escrever o longa, né, dentro dessa história do curta, e alongar mais mesmo. A questão é o curta mesmo, mas eu quero alongar mais. Eu quero mostrar o que está por trás do que ficou ainda subentendido. Eu quero deixar muito mais visível, trazer muito mais reflexão. E é isso, é por isso que o longa tá nascendo. Maravilha. Vamos saber isso. É interessante. Diga, Thiago, um comentário. Por favor. Eu tinha anotado aqui uma pergunta para você que era justamente essa, se você já tinha pensado numa narrativa de longa para ele, porque ele deixa a desejar ver mais, muito especialmente o personagem que o Heraldo faz. Eu acho o Heraldo um ator incrível e tinha uma profundidade ali que eu via nele que eu falei, eu preciso ver mais do Heraldo. E eu queria só fazer um comentário. Eu acho a sequência que ela... Um pouquinho de spoiler, desculpa. A sequência que ela chega na casa dele no final, linda. A entrada dela, a natureza ali, o som dos pássaros. Parabéns. Eu gosto bastante dessa sequência especial. Eu falei, pô, fechou. Essa cena é engraçada porque ela seria mais longa, né? Ela teria muito mais, a gente apresentaria muito mais da vida do Facão anterior, né? A gente mostra um pouco, a gente mostra a foto do pai, a gente vê que ele mora sozinho, mas ele tinha o pai anteriormente, que morreu, que foi daí que ele começou a assaltar, né? Não tinha mais emprego, não tinha mais ninguém com quem contar. E aí essa cena seria muito mais longa, eles teriam muito mais diálogo, mais choveu, teve um monte de coisa. E aí a gente não pôde gravar a cena e mostrar quem ele é de verdade, mais a sensibilidade dele, porque a gente vê um pouco da sensibilidade através dos filmes que ele assiste, de como ele conversa com a Pietra, de como ele se empolga de ver pessoas negras, de como ele é sensível em comentar isso com ela, mas infelizmente a gente não pôde introduzir mais das cenas deles de dois juntos na casa, por questões climáticas mesmo, e para não colocar o ator em risco, porque a cena ali, enfim, ele estaria no fundo da casa trabalhando com jardinagem, essas coisas, e aí estava meio molhado o chão, essas coisas, e a gente não queria colocar ele para poder fazer essa cena e colocar ele em risco, porque era um lugar assim que era na Undina, né? E não na Undina, eu não lembro agora o nome exatamente, mas do bairro. Mas era um lugar que tinha um barrancozinho e aí estava molhado bastante, a gente não podia colocar ele em risco, a gente decidiu cortar a cena. Mas uma cena que eu gosto pra caramba também, eu gosto de como ela chega e se encanta com o ambiente dele também, né? Porque ele se encantou com a realidade dela, e agora ela conhece a realidade dele também se encanta. Vai vir no longa. Vai vir no longa sempre. Vamos esperar aí. Acho que tem uma dimensão também da própria relação que se estabelece entre esses dois personagens, né? Que começa de forma trágica, vamos dizer assim, traumática, enfim, e que vai se modelando, né, ao decorrer do filme. Eu tinha perguntado sobre essa coisa do estereótipo,
E aí eu também penso nessa coisa que Susan falou desse personagem branco, né? Dessa ideia do mito do Salvador branco, que de uma certa forma também é um estereótipo, né? Que eu acho que vocês também trabalham com essa ideia do estereótipo. E de um outro ponto de vista é muito curioso, porque os dois personagens têm uma conexão muito, muito forte, né? Não são personagens estranhos, são personagens que têm uma relação, uma conexão, uma vivência, né? Um reconhecimento. E mesmo assim existe esse pensamento desse outro personagem. Queria que vocês falassem um pouquinho disso e, de uma certa forma, abrir também, até para a Klaus e também para a Camila, como que vocês trabalharam com os atores, né? Como é que foi essa relação com os atores? No caso de Sobre Nossas Cabeças, são 2 atores em cena, né? No caso da Camila, não, são outros atores ali, né? Outros. E aí tem uma coisa também que é... Eu conheço algumas pessoas, sei que são pessoas que estão na equipe, que de alguma forma também trabalharam fazem pontas como atores, né? Embora o Heraldo e a Ila eu já conheço, a gente já reconhece de outros filmes. No caso de Klaus, tem, de uma certa forma, um grupo de atores ali que se repetem nos filmes, né? Meio que recorrente, a gente vai percebendo também. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vou passar primeiro para Susan e Thiago. A gente faz uma rodada sobre esse trabalho com os atores. Caleb, já falo contigo. Isso, para mim, foi uma coisa bem, bem importante na construção. Era muito necessário para mim que o Xande e o Cícero eles tivessem uma relação emocional muito verdadeira e de muito carinho um pelo outro, para que o tamanho do que o Xande estava fazendo não fosse por uma não cruzasse mesmo essa coisa mais vazia ou mais vaga de eu vou conduzir você para onde eu quero. Não, eu vou conduzir você para onde eu quero porque eu acredito que eu estou te salvando, porque você é extremamente importante para mim. E aí eu queria falar desse atravessamento, de quando a gente atravessa ou assujeita pelo amor, por achar que ama demais, por achar que está ajudando demais, por achar que o que você sente é verdadeiro e importante e bonito o suficiente para você achar que você pode atravessar a existência do outro e conduzir o outro para onde você quer conduzir o outro. E aí era um tensionamento dessa relação entre eles pelo viés do afeto. Que eu acho que afeto é chave de tudo. Eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 projetos hoje que atravessam o afeto. E às vezes no próprio afeto ou na afetividade a gente assujeita, a gente passa por cima, a gente agarra o outro e acha que sabe o que é melhor para ele. E aí tem um pouco disso naquela construção dos dois. Aí, falando rapidamente do que foi trabalhar com os meninos, os dois já se conheciam, eles são muito amigos, eles dividem apartamento, eles moram juntos. E aí o jogo foi mais fácil pela intimidade que os dois tinham, mas era um lugar extremamente estranho aos dois. Eram relações muito complexas, muito estranhas aos dois. Às vezes era muito difícil dizer para Mesquita que ele fosse mesmo violento com o Ferreira na hora de tomar uma cadeira dele e mostrar como é que se abria. Porque era muito sutil o que eu queria mostrar. É a forma como ele abre a cerveja e entrega para o outro, é a forma como ele toma a cadeira da mão do outro e ele mesmo resolve, é a forma como ele não deixa que o outro fale e ele fala antes. E aí isso era um jogo estranho para os dois, que são 2 pessoas que se dão muito bem, que têm muito carinho pelo outro. De completar acho que sobre o trabalho com o elenco, a gente... Bom, desde quando Susan estava escrevendo, a gente já conhecia bastante os meninos, os dois, o Dan Ferreira e o Danilo Mesquita, né? E desde que Susan estava escrevendo, sempre a gente teve esse elenco na cabeça, assim. E aí teve esse trabalho, é muito interessante porque cada filme ele é um universo, né? Nesse caso, por acaso, eram 2 atores
que eram amicíssimos, e tinha toda essa delicadeza dessas pequenas violências que se tornam grandes e que vão acumulando, e que era o trabalho disso. Na verdade, o grande desafio com eles, acho que na direção, foi trazer essas pequenas violências e entendimento dessas violências. Assim, eram dois atores super experientes, apesar de muito jovens, super experientes na TV, e também a gente tem experientes, mas que fazem uma TV, eu diria, diferenciada no sentido de são atores delicados. E aqui eles tiveram a chance de fazer algo que está fora do quadrado que a TV às vezes impõe aos atores. Então, acho que eles vieram muito empolgados também com essa possibilidade de fazer o cinema e sair e poder ousar em outros caminhos que, às vezes, a televisão, enfim, pela linguagem, não te permite, ou te permite outro tipo de caminho. E aí foi um processo muito intenso. A gente fez uma leitura, mas ficamos meses sem ler. E tem um detalhe nesse filme, assim, a gente teve 3 dias de ensaio direto, assim, sem parar, para poder gravar. A gente ensaia muito como se ensaia teatro. Todos os curtas da gente, a gente gosta de ir para a sala de ensaio e levantar ele mais como se levanta espetáculo do que como se levantaria um ensaio de câmera ou qualquer coisa assim. A gente dá até um espaço para improvisação, mas a gente filma a improvisação depois que já filmou o que a gente queria. E aí a gente teve uma situação que foi a seguinte, só para, enfim, contar uma história do filme, que foi a gente choveu todos os dias, a gente tinha um dia de gravação só, a gente só podia gravar em 1 ou 2 dias. Acabou que choveu todos os dias. A gente perdeu uma diária. Perdeu uma diária e a gente só teve uma noite para gravar o filme inteiro. O que foi uma loucura, porque se desse ruim... A gente tinha Danilo Ferreira gravando no Rio, no dia seguinte. Então, ele saiu do set às 4 da manhã direto para o aeroporto e a gente perdeu o que seria trabalhar a primeira parte do filme numa noite e dentro na segunda, e aí foi numa única noite. E então, posso contar mais uma? Expor o amiguinho. Danilo Mesquita passou mal e vomitou a noite inteira durante a gravação. A gente tinha certeza que a qualquer minuto ele ia sair de ambulância do set. Foi uma noite alucinante. Tadinho. Eu acho que... Eles foram de uma generosidade absurda, os dois. Absurda. Eles sabiam que a gente só tinha uma diária e não tinha como. E o pior é que se a gente não tivesse gravado e deixasse para voltar para gravar, a pandemia estourou uns 3 dias depois. Que a gente filmou no dia 10 de março. Filmou. Então era a última chance do ano para a gente fazer o filme. É isso, só para contar uma anedota de bastidor e é isso aí. Quando tem que ser, né? Quando é para ser. Ai, os deuses ajudam, Exu abre o caminho, a coisa vai. Klaus quer falar um pouco sobre essa relação com os atores. Eu acho que também tem uma dimensão, tem muitos atores que vêm do teatro, né? A Valérie, o Léo e outras pessoas que estão ali também próximos. Mas fala um pouco também dessa dimensão de trabalhar com os atores e essa coisa dos ensaios, né? Além de que o filme tem alguns momentos que vocês trabalham com projeção, chroma key, né? Como é que é arquitetar essas imagens? Fala um pouquinho sobre isso também. Então, eu também sou da escola de teatro, me formei como ator em interpretação teatral, e eu também tenho um processo muito parecido com o que Suzy e Thiago falaram, que é de sala de ensaio e de levantar o filme através de como os atores sentem esse roteiro. Então, Fica Bem foi um filme que ele teve mais tratamentos do que eu costumo fazer, porque foi um filme que foi mudando a partir dos ensaios, a partir das conversas, ele foi mudando muito, até na montagem e na pós, você inclusive falou sobre pós, foi Caleb que fez os efeitos visuais do filme,
A gente também discutia muito nesse período ainda sobre como conseguir mudar algumas coisas do filme, como fazer ele evoluir até o final, assim, até exportar o corte final, ele estava em constante mudança. A gente se falou dos atores, a gente tem como os atores principais do filme realmente Valérie e Leandro. Eles são atores de teatro. Valérie é produtora dos filmes do Olho de Vidro e também está na escola de teatro, e eu decidi dar esse desafio para ela. Estou muito contente com esse desafio. Inclusive, ela também vai ser protagonista do próximo curta que a gente vai fazer agora essa semana, que eu vou dirigir com Hilda, chamado Mamãe. Ela também é protagonista. E Leandro, ele tá em vários filmes do Olho de Vidro. A gente tem um carinho por Leandro que é absurdo. Eu sou muito fã dele. E foi muito. Eu acho que foi o set mais engraçado. Não foi Caleb, acho que foi o set mais engraçado que a gente já teve na nossa vida. Nem parecia 7. Nem parecia 7. Isso fica bem, foi muito pensado. É muito agridoce pensar dessa forma, né? Porque é um filme que mexe com sentimentos muito complexos para mim, mas ao mesmo tempo é um filme que foi muito divertido de fazer. Independente do resultado, assim, eu já estava feliz pelo set de filmagem. A gente estava num período muito de abstinência também de set, de fazer filme. Eu ia dirigir um filme em 2019 que ele acabou sendo aprovado no edital, então a gente teve que empurrar ele para frente. Então eu fiquei muito tempo sem dirigir. Aí eu falei, não, vamos fazer um filme assim, só com os amigos, só para ser uma desculpa, um pretexto para reunir a galera, e vamos fazer um filme aqui. E isso foi ficar bem. Engraçado, Suzão, falar sobre o time da pandemia. Eu tive sorte no amor e azar no jogo, porque eu casei 3 dias antes da pandemia, mas 10 dias depois eu ia dirigir esse mesmo curta que passou no edital. E aí caiu, e até hoje não foi filmado. Há 2 anos. A gente teve uma diária desse filme há 2 anos atrás. Até hoje não foi feito. Mas é isso, sobre ficar bem. É o Chateau de Klaus. Exatamente. Pois e sobre ficar bem é isso. Tipo, outra coisa que é importante pontuar é que quase todas as pessoas que trabalham de forma mais nuclear na Olho de Vidro fazem uma ponta no filme. Isso foi uma coisa divertidinha que a gente foi pensando enquanto foi fazendo. Então, Caleb tá no filme também, ele faz som no filme eu interpreto a mim mesmo, Ele interpreta ele mesmo. Thiago já tinha feito uma ponta e não fala com os treinos, que eu acho divertidíssimo, mas nesse também faz uma ponta que eu acho melhor ainda. Eu faço uma pontinha, Hilda faz uma pontinha back, então, enfim, foi uma coisa bem de trupe, sabe? Tipo, a gente tem essa coisa meio de pensar o cinema, pensar a arte como um agrupamento, a trupe que vai mudando de um filme para o outro. Enoy, que era protagonista do Sorriso de Felícia, agora fez uma ponta em Fica Bem, e por aí vai. Os personagens vão mudando, mas as pessoas vão se mantendo. Maravilha. E acho que, de uma certa forma, isso também retorna ao filme da Camila, né? Porque tem essa coisa de trupe também, de você reconhecer essas figuras, depois você vê ali nos créditos que elas estavam fazendo alguma função também. Aí eu queria passar para a Camila falar sobre essa relação com os atores, como é que é essa construção de ensaios, de texto, né? Nesse contexto, né, que você já adiantou aí de como foi a produção e a realização do filme. Queria que você falasse um pouco disso. De todos os atores do filme, os atores principais, o único que eu conhecia antes era o Heraldo. O Heraldo tinha feito o curso livre de cinema da UFBA juntos. E a gente tinha conhecido o Heraldo de outras produções. Eu participei da produção de uma série anteriormente, e Heraldo ele estava no Corte Seco, né? Ele tinha ido visitar o set, aí eu conheci ele de vista, assim, mas depois que a gente foi fazer o curso junto, eu conheci. E, inicialmente, quando eu escrevi o filme, fiquei pensando em quem seria a pessoa, né? E aí me veio na cabeça algumas pessoas, mas aí me veio o Heraldo também. Aí eu mandei uma mensagem para o Heraldo, eu fiz esse filme e tal, é assim, assim, assado. E aí eu pensei em você, ele me contou uma história que foi muito engraçada, eu convidar ele, que ele me contou que ele estava num ônibus um certo dia, e aí entrou um cara vendendo jujuba, e dentro do balde que ele tinha de jujubas, tinha um facão. E o cara soltou ele no ônibus com um facão.
e ele entregou o celular dele. Isso foi o mais engraçado de tudo, porque sem eu conhecer a história, que tinha acontecido com o Heraldo, né? Então o Heraldo era o facão, era o perfeito facão. E eu pensei numa pessoa que fosse sensível, porque o Heraldo é essa pessoa alta, né? Aquele homem alto, e a gente meio que intimida a gente assim de uma forma assim, pô, é um cara estereotipado, né? Bruto, talvez bruto, mas ele é totalmente sensível. Quem conhece o Heraldo sabe que ele é totalmente sensível, uma pessoa maravilhosa. E aí ele casa muito com o personagem que eu tinha escrito. E a Ila, eu não conhecia a Ila. Aí ela foi a indicação da diretora de arte, que me falou assim, quando ela leu o roteiro, ela falou, tem essa menina, essa atriz que eu conheço, que ela poderia ser. Aí eu comecei a meio que stalkear ela, aí eu fui no Facebook, pesquisei sobre a vida dela, e aí vi algumas fotos, falei, poxa, ela se encaixa com o personagem. Eu só vi o rosto dela assim, falei, pô, ela tem a vibe da personagem. Aí eu mandei mensagem para ela também no Facebook, e falei, eu escrevi esse roteiro, vou mandar para você ler e tal. Ela ficou super empolgada, super lisonjeada de participar, e aí a gente foi se conhecendo assim, mas e eu não conhecia ela antes, não conhecia nem o trabalho dela. As meninas do ponto eram atrizes de teatro que também se casavam com o personagem, porque tinham que ser pessoas que fossem realmente meio cômicas, né? E aí você vê que é um meio bagunçado as histórias delas, né? Como elas se tratam, como elas comentam o que aconteceu antes sobre esse ladrão que está rondando pelo bairro. E eu gosto de trazer essa veia cômica para os meus filmes, por mais que tenha um assunto totalmente sério, né, um assunto importante, eu gosto de trazer uma veia cômica para tirar um pouco da seriedade do filme. O receptor que foi o Kaique Kopp, que é também de teatro, não conhecia o trabalho dele. E aí, mas quando a gente fez quer dizer, o Heraldo e a Ila foram convidados, os outros atores, a gente fez teste de elenco. E aí eu conheci o Kaique no teste de elenco, e eu participei de todos os testes de elenco, e eu tava lá, e aí eu gostei da vibe dele, né? Reassisti e falei, é esse o cara. Algumas pessoas tiveram dúvida, eu falei, não, vai ser ele. Eu gosto muito dele. E aí ficou ele, eu gostei muito da voz dele, da voz grave que ele faz. E é isso, os outros personagens também foram de teatro, e que eu não conhecia o trabalho também, mas que, como teste de elenco, me mostrou que seria isso, né? Eu parto muito da realidade, você vê que eu busquei o Heraldo pela acessibilidade dele, e por ter conhecido ele. A Ila, eu vi muito do rosto dela, assim, e durante os ensaios, a gente teve acho que alguns dias de ensaio, né? Acho que por 3 semanas, se eu não estou enganada, dos quais eu também participei todos os dias. E também fui um pouco de atriz, né? Porque a gente dividiu por personagens também, os ensaios, e aí quando precisava de algum outro, eu meio que fiz essa parte de atriz também. E como você falou no filme, a gente traz um pouco do pessoal da equipe também faz parte do elenco, né? Do elenco de apoio. E outros amigos, né? Você vê que tem o pessoal da Sujeito Filme, tem a Vilma, que não participou diretamente no filme, mas acho que ela fez a parte do apoio de elenco da sala de aula, e aí outras pessoas também, o pessoal do som, a Marisa de Urbano fez professora, e a gente buscou pessoas da equipe que pudessem otimizar o tempo e também não gerar mais custos, né? Porque a gente teve custos com alimentação, essas coisas, trazer mais pessoas para a equipe deixava a produção mais cara, né? Então a gente pensou também nisso, né? Várias pessoas, a produtora tá no filme, Thaís Boca, a Amanda Lima, que foi a diretora de arte, o pessoal do som, acho que todo mundo, e eu também fiz ponta, né? Eu que sou diretora, roteirista e produtora, eu fiz uma ponta com a preparadora de elenco no filme também, que é a pessoa que acaba correndo para ajudar a Pietra, né? É bem curtinho, tá um pouco longo, acho que meio que diminuiu, mas eu tenho mania de fazer pontas no meu curta também, de aparecer um pouquinho de vez em quando. Meio que o Stan Lee nos filmes da Marvel. Mas é mais ou menos isso, a gente fez muitos ensaios, assim, para poder preparar mesmo, porque a gente gravou o filme em 2 finais de semana. E um pouco curto, né, para a história, e a gente dividiu também por localidade, por região, né? Então, a gente gravou muito na Undina, a gente tem que agradecer a Ila, porque a gente gravou na casa dela. O quarto da Ila é o quarto da Pietra, e a gente só fez modificar, colocar algumas coisas, e os pais dela foram super abertos a receber a gente. E a gente gravou muito na casa dela e gravou na Undina, então a gente dividiu por isso, né? As cenas, então, enfim.
Foi mais ou menos isso, a construção dos personagens, eles tinham muito, quando eu faço um filme, eu busco muito da realidade, então tinha que se encaixar na realidade. O que seria na realidade? Seriam essas pessoas aqui? Então, a gente colocou, seriam essas pessoas na realidade, se existisse mesmo, se esse filme não fosse realidade, essas pessoas se encaixariam nessa realidade? Então, eu penso muito nisso quando eu penso em elenco e construção de personagem. Maravilha, Camila. Obrigado. Caleb, queria que você falasse também um pouco daquele ator que aparece no final, de olho vermelho. Como foi dirigir, né? Aquele ator. Não é isso que eu vou perguntar. Já estava aqui todo empolgado para responder. Não, mas acho que você pode falar também um pouco dessa decisão de trabalhar, né, com essa ideia do efeito especial, e que me parece que ele se encaixa no molde do próprio modo artesanal como o filme é feito, né? Aí você pode falar um pouco disso. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa também, porque você falou dessa dimensão do medo, que de uma certa forma é uma coisa que vem de uma experiência sua. Eu também pensei aqui numa ideia de medo, mas eu também pensei numa ideia de paranoia, né? Porque, de uma certa forma, quando a gente fala assim do medo, e é tipo essa aparição, né? Ou esse espectro, essa coisa, quando a gente sente muito medo de algo, a gente meio que quer afastar, né? Tipo, não quero ver, não quero olhar, não quero fugir disso daqui. Mas no seu filme tem uma dimensão que é quase o oposto. Na medida em que essa figura aparece, parece que se quer mais registrar, quero filmar mais, quero ir atrás, quero saber, quero descobrir, né? E a imagem vai se danificando. Mas existe esse ímpeto de ir atrás também. Talvez você possa discordar de mim, né? Essa dimensão do medo talvez crie também uma curiosidade, não sei, né? Se o medo, de uma certa forma, também, em algum sentido, pode criar uma aproximação e não um distanciamento, enfim, não sei. Queria que você elaborasse um pouco sobre isso. Eu acho que tem um pouco a ver até com o que eu estava conversando com o Klaus essa semana, que para um filme de horror funcionar, os personagens precisam ser burros. E aí essa burrice, eu acho que ela anda com a curiosidade, sabe? Eu concordo super com o que você falou. Eu acho que tem muito de paranoia. Obviamente tem essa coisa do medo. Eu acho, na minha cabeça, o filme, ele era... Quando a gente começou a fazer, eu queria tentar fazer um filme que fosse sério. E aí, aos poucos, eu acho que eu fui abandonando isso. Tipo, não é que ele seja um filme engraçado, mas na minha cabeça principalmente a narração funciona quase como se fosse uma paródia desses filmes brasileiros contemporâneos, assim, documentais em primeira pessoa, tipo o João Moreira Salles, o Petra Costa, sabe, esses filmes que a pessoa começa falando, principalmente João Moreira Salles, que ele abre já Santiago falando que o filme deu errado, contando sobre o filme que ele queria fazer e o filme que resultou. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, é quase que tentando brincar com esse documentário em primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, tentando abarcar um pouco do que eu sentia na época. Assim. Foi um processo muito doido, porque eu ficava até tarde montando o filme e precisava fazer algumas coisas de som, então eu tinha que ir para a varanda de casa e ficar gravando sons da rua, e até nessa de gravar eu sentia medo, e era uma coisa muito ridícula para mim, porque eu não sentia medo desse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que, de alguma forma, isso foi para o filme. Quanto aos efeitos visuais, é uma coisa que eu gosto, que aos poucos eu vou me aventurando, assim. Tudo bem caseiro. A ideia do modo noturno era aproveitar a estética de celular mesmo e tentar unir essa estética de celular com uma estética de efeito visual que não fosse ultra realista, sabe? Tipo, para mim, o efeito visual bom é o efeito visual que mostra que é efeito visual, que denota a farsa que é o cinema.
Então foi legal brincar com isso. Tive a ajuda de um amigo também, Rodrigo Brandão, que me ajudou super fazendo algumas coisas que eu ainda não sabia, me ensinando e tal. E a criatura, especificamente o ator que você falou no começo na brincadeira, eu queria falar que, tipo, o conceito daquela criatura, ele já existe há um tempo. E aí eu gosto de trabalhar com ela, assim. E aí tenho até ideias de voltar a ela no futuro. Mas ela aparece num curta que eu fiz. Foi o primeiro curta que eu fiz junto com a Olho de Vidro, que passou no Panorama, que é Um Dia da Vida e Outro da Morte. E aí já tinha esse conceito de uma criatura que só aparece na imagem, sabe? Tipo, ela só aparece na imagem gravada, mas ela não é visível a olho nu e tal. E aí eu voltei com isso para tentar dar cabo dessa história. Mas, enfim, eu acho que é um filme muito simples. Enxergo ele como um filme despretensioso, feito muito na brincadeira, assim, nessa coisa que o Klaus falou, de tentar juntar os amigos, pedir para um fazer e um fazer uma coisa, outro outra, e tudo à distância, né? Então, enfim, eu gosto desse processo e gosto do resultado que ele ficou. Gosto de ter sido um filme feito com celular, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, mas sempre ficava naquela, ai meu Deus, mas a imagem é muito diferente, a qualidade é muito diferente, e vai ficar discrepante de imagem de câmera. E ficava muito uma coisa de esperar quando os celulares tivessem uma imagem tão boa como a de câmera. E hoje eu penso diferente, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar essa estética, a gente tem que afirmar aquela imagem granulada, sabe? Tipo, eu acho que é outra coisa, assim. E aí eu fico feliz de ter tido essa oportunidade e feito. Ai, Eu posso queria... falar um negócio? Vai, Camila. Desculpa, eu queria comentar que eu assisti um filme do Caleb e eu fiquei meio na dúvida, será que é verdade ou não, sabe? Porque eu tenho essa coisa de não ter medo desse tipo de assunto, mas eu vejo que quando eu assisto eu fico meio temerosa, assim, e do filme da Susan e do Thiago, e do seu também, Caleb, eu tinha assistido em janeiro alguns programas tratando desses mesmos assuntos, né? E aí eu fiquei assim, poxa, não sei se era premonição, alguma coisa que a gente ia estar junto na mesma sessão. Mas eu tinha assistido algumas coisas antes, assim, o filme do Caleb me deixou, assim, meio preocupada, sabe? Eu falei, será que é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Eu tenho muito isso eu digo sempre, eu não tenho medo de nada, essas coisas, mas quando eu assisto, eu fico meio temerosa, assim, e seu filme me deixou meio assim, sabe? Será que é verdade ou não? E depois, com o decorrer do filme, eu fui percebendo que era só ficção mesmo, mas parabéns por ter me deixado assustada. Eu gostei bastante. Melhor elogio, velho. Obrigado. Eu acho que eu sou bem assim, como você falou também. O Klaus, eu queria comentar do Klaus também, porque eu não comentei antes, me desculpa interromper de novo. Eu gostei muito também, e eu gosto como ele revelou no final, né? Porque para mim era um filme que seria realmente tratando da sociedade e tudo. E aí o rapaz falando o português e inglês ficou bastante convincente, e aí no final ele abre assim e mostra toda a equipe, né? Isso me deixou... Eu gostei muito dessa parte. Então, parabéns, Klaus. Parabéns vocês que fizeram o filme da Olho de Vidro. A Olho de Vidro, eu conheço alguns dos filmes da Olho de Vidro e eu sou muito apaixonada pelo filme de vocês, e sempre surpreendentes. Obrigado, Camila. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. Não. O que eu ia falar é que eu acho essencial que o filme de Caleb tenha sido feito com o celular. Eu acho que eu não teria sentido o horror que você quis passar se ele tivesse sido feito com outra câmera, porque primeiro que ele cai no imaginário da câmera de segurança, no imaginário do que acontece quando ninguém olha. E nossa, eu fiquei bem nervosa assistindo. Eu fiquei bem nervosa. São as primeiras reações ao filme. Estou muito feliz. Pode mandar, pode dizer. E ele me puxou para dentro de sinais com uma força muito grande, porque eu fui imediatamente levada àquele vídeo terrível da festa de aniversário no Brasil, que você vê, mas não vê, e não tem nada mais. A gente fala muito desse vídeo. Muito. Eu falo muito do vídeo. Falo muito da criança. Do que você porque vê, ela fala com sotaque português. Pois é. E, tipo, quando a câmera vai que ela mostra pela primeira vez a criatura, eu falei, eita, pronto, vamos. Agora... E isso não rolaria se não tivesse sido dessa forma, se não tivesse sido com o filme de celular, sabe? E eu acho
E eu acho que foi muito, muito feliz, porque aí a gente já entra nos papos de maluco, de teoria de conspiração. Existiam muitas teorias de conspiração durante a pandemia, né? A quem interessava que nós esvaziássemos as ruas, que nós tivéssemos essa presença da morte tão forte, esse medo tão grande, esse instalar desse estado de pânico, de desespero, de terror, né? Que a gente viveu junto aos nossos todos durante a pandemia. E suscitou muita coisa a nível fantástico, né? E aí eu fiquei bem feliz de ver. Fiquei bem feliz. Ai, que massa. Ganhei a semana, o ano. Me veio E aí, já que a gente está falando assim um do outro, pô, acho que a coisa mais legal para mim de ficar bem é o título, cara. Não tem nada pior do que a pessoa tá do jeito que ela tá e alguém falar para ela, fica bem. Ah, valeu, obrigado, não tinha pensado nisso. Caleb! Gente, eu queria revelar aqui. Agora é hora em de eu ser primeira mão. exposto. Eu vou Eu vou expor. silenciar, vou mutar meu microfone aqui. E aí, Você está diminuindo, Caleb. A minha subjetividade. Deixa eu falar agora. Reduzindo a minha subjetividade. Fica bem, a ideia do título veio de Caleb. No dia que eu tava mal, ele tava indo embora. E ele falou assim, fica bem. Aí eu falei, miserável. Fica bem. E aí tem um paralelo que faz com o Rivotril, que é ótimo, né? Quanto custa uma caixa de Rivotril? Porque em determinado momento a gente passou para a medicalização essa responsabilidade de nos tornar bem, né? E agora não, agora tu vai lá, paga um coach. O coach que não tá bem nem com ele, aí ele vai vir te dizer como ficar bem. E de Camila, que eu acho que o mais foda que tu fez, mulher, foi dizer o quão importante é a gente construir referencial de imagem. O quão importante é a gente, sabe, entender o tamanho da responsabilidade dessa arte que a gente faz. E isso foi o que me deixou assim mais feliz. Quando ele falou que ele se via, eu falei, porra, o seu filme é do cinema e fala do cinema. E eu fiquei super feliz. Parabéns, estou muito feliz de estar nessa sessão. Queria Eu falar vou puxar só um pouquinho, eu tempo? preciso falar só um pouquinho também, bem rápido. Dá sim, gente. Caleb, Vou falar um primeiro, pouquinho depois... do filme do Caleb, pode ser? Pronto, Thiago, por favor. Na Depois verdade, passa, falar Caleb. um pouco de todos, assim, nessa coisa de entender um pouco essa junção. Acho que a gente acabou que cada um desses filmes fala um pouco de um medo social, de um terror social, que está aí, ao mesmo tempo, com nossas subjetividades, né? A minha leitura do filme do Caleb, lembra quando os bichos começaram a invadir, as cidades ficaram vazias e os animais saíram das matas, invadiram as cidades. Tem esse terror social do medo da noite, do escuro e tal. E, ao mesmo tempo, é um terror que a gente estava vivendo do medo de tudo isso que Susan também trouxe e tal. Mas é um terror social, é um medo social. Quando o filme do Klaus fala do que fala, dessa depressão, dessas pessoas deprimidas que têm que responder a uma sociedade, também, para mim, não deixa de ser um terror social tremendo, assim. Hoje em dia, então, é o que mais é. E a Camila também traz esse terror social e puxa as subjetividades que vêm daí e trabalha isso. Acho que a gente acaba... sobre nossas cabeças é isso também, né? É bem isso. Então, acaba que... Enfim, eu vejo essa ligação desse medo social, desse terror social, de como a gente começa a traduzir essa sociedade que a gente tem hoje e com propostas de transformação, né? Acho que o filme da Camila é bem isso, tem uma proposta de transformação que eu acho que é importante e deixar reflexão para aí. Acho que, enfim, estou muito feliz. Só para reiterar que eu estou feliz e que a gente tem aí 4 ótimos filmes aí para assistir. O pessoal que vai assistir o Panorama assistir aí. Eu ia falar que me toca muito, para além de toda a seriedade do assunto e, ao mesmo tempo, toda a leveza do Facão, eu gosto muito como ele fala sobre o poder do cinema, assim, sabe? De transformar e de unir as pessoas. E aí eu acho que isso é uma coisa tão
bonita e pura, e que muitas vezes eu acho que a gente não vê isso nos filmes, sabe? Tipo, ele é um filme que reflete muito sobre filmes e sobre o poder dos filmes também, sabe? E aí eu acho isso me tocou de verdade, assim. Eu acho eu fiquei feliz vendo o filme e fiquei feliz de como o filme, para além de todas as reflexões que ele propõe, ele também me levou a olhar sobre a minha própria relação com o cinema, assim. Eu acho que isso é fundamental. E eu gosto muito também, para além de todos os méritos de Sobre Nossas Cabeças, eu fiquei feliz. Gente, é um filme de ficção científica feito aqui, sabe? E é um filme de alienígenas feito aqui. E, caramba, há um tempo atrás eu tinha muita impressão que eu estava querendo fazer curtas de gênero, e eu não via muitas pessoas fazendo, e eu ficava muito tipo, caramba, quando é que eu vou ver um monte de filme de gênero sendo feito assim? E aí, felizmente, há alguns anos já que o Panorama tem trazido muita coisa, e cada vez mais são filmes tipo diferentes, sabe, de gênero. E aí faltava uma ficção científica com uma luz muito forte vindo do céu. E aí eu fico muito feliz. Porque toca também, sabe? Tipo, o fato, eu acho que é muito do que Susan falou, assim, ela cresceu vendo Spielberg e com esse cinema fantástico. Então eu acho que tem uma ligação afetiva também nesse tipo de filme, porque era sempre o imaginário dos outros, e a gente está construindo o nosso próprio imaginário com esses signos, sabe? E isso é muito bom. E sobre o filme de Klaus, eu não tenho nada para falar. Mas eu acho que Klaus quer falar alguma coisa. Não, eu queria comentar um pouquinho sobre os filmes também, porque eu acho muito legal essa possibilidade desse encontro que fala um pouco sobre os filmes de outros realizadores, porque eu acho que uma coisa que falta muito, que faltava mais, eu vejo que hoje em dia isso tem evoluído, falta muito essa reflexão crítica do cinema a partir das pessoas que produzem. Sabe, eu acho que se teoriza demais, se deixa muito academicista o cinema, mas eu sinto falta disso, sabe? De encontro de pessoas que fazem e que comentam e que evoluem juntas, sabe? Tipo, e que... Acho isso muito foda. Inclusive, é uma das coisas que eu mais vou sentir falta do Panorama esse ano, junto de tomar cerveja lá fora com a galera. Camila, eu queria muito falar sobre Facão. Foi um filme que... Isso que a Caleb falou sobre a relação com o cinema. Eu sou muito a pessoa da metalinguagem, sou muito a pessoa eu sou apaixonado por metalinguagem, sou apaixonado por filmes que falam sobre cinema. Eu fico buscando, inclusive, em filmes, metáforas sobre cinema. É uma piada interna da gente. E quando você traz essa possibilidade do cinema mudar a vida das pessoas e mostrar como elas podem ser refletidas na tela, isso me emociona de verdade. É um filme que... Uma coisa que eu vejo em comum, além dos temas que já foram comentados, uma coisa que eu vejo em comum entre todos os filmes aqui, e aí eu vou passar um pouquinho sobre nossa cabeça, é a decupagem. A forma como a linguagem cinematográfica é apropriada e é utilizada de uma forma muito inteligente. Sabe? Não só do nível emocional, mas do nível intelectual mesmo, do nível de ter a destreza de escolher planos que vão comunicar o que precisa ser dito, sabe? Eu admiro muito essa capacidade de escolha de planos. Para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer enquanto cinema, é escolher planos. É você ver um roteiro lá todo branquinho, bonitinho, e aí você pegar a sua caneta e falar, agora eu vou riscar ele todo. Agora eu vou botar aqui plano, não sei o que e tal. E aí ficar vendo filme de referência também, eu sou apaixonado por isso. Então, uma coisa que eu vejo em comum entre todos os filmes é isso, tipo, uma capacidade de se comunicar através de enquadramento de uma forma muito inteligente. Eu já tinha falado com o Susan sobre nossas cabeças, sobre nossas cabeças, fica estranho, né, de falar, sobre nossas cabeças. Vocês devem ter passado muito por isso, né? Eu achei muito... Velho, quando você revelou aqui pro Brasil todo, ao vivo, que foi uma diária só, eu fiquei assustado. Eu falei, velho, eu ia ter um ataque cardíaco. Eu sou assistente de direção também em alguns projetos e eu fico pensando, porra, velho,
a assistente de direção desse filme morre. Se eu estivesse lá, eu teria morrido. Teria tido um ataque real. A gente já passou por algo muito parecido de 11 minutos que o da dirigiu, eu tava com uma assistente de direção, e que a gente perdeu um cartão inteiro, de uma diária inteira. Um cartão queimou. E eram 5 dias de filmagem e a gente perdeu uma diária inteira e eu falei assim, cara, o que eu faço agora? Meu Deus, vou enlouquecer. E aí eu fiz uma parada disso, tipo, não falei pra ninguém da equipe, só falei pra algumas pessoas e tal. E a gente diluiu esses planos pra refilmar e nos outros dias e rolou. Mas é muito... A gente fazer cinema é tenso, mas é uma delícia, viu? Queria dizer isso. Maravilha, gente. Que bom também ouvir vocês falando sobre os outros filmes e a gente conversando, a gente vai se dando conta, né, dessas inter-relações aí. A gente precisa encaminhar para o final do debate, a gente já passou de 1 hora, então vamos fazer uma rodada final de palavras finais, considerações finais, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, tá? Então, vou voltar àquela ordem, vou começar com a Camila. Camila, por favor, contigo. Eu quero falar para as pessoas assistirem o filme, assistam Facão, assistam Sobre Nossas Cabeças, assistam Fica Bem, assistam o filme do Caleb, deixa eu lembrar o nome. Desculpa, Caleb, eu não lembro o nome do teu. Modo Noturno. Relaxe. Modo Noturno. Assistam todos os filmes estão muito bacanas. E falar para vocês esperarem um longa de Facão. Tá vindo, tá meio caminho andado, já escrevi bastante, mas como eu tô escrevendo tantas coisas, essa pandemia tem servido muito para escrever, né? Eu escrevi o primeiro longa, né? Facão não é o meu primeiro longa, eu escrevi o meu primeiro longa em inglês. Tô terminando meu segundo longa em inglês. Tô com um projeto de série também em inglês. Escrevi meu primeiro curta de animação também. E eu estou muito empolgada com minhas escritas, louca para poder produzir esses filmes, mas esperando. Tem um outro curta também que será produzido, que está pronto há um tempinho já, que estava sendo escrito no mesmo tempo de Facão, mas que eu parei para poder produzir Facão. E aguardem mais, se vocês quiserem acessar o que está acontecendo na Raplin Produções, podem ir no meu Instagram, no Instagram da Raplin Produções, é Camila Raplin, ou Raplin Produções, e vocês têm acesso também ao website da Raplin Produções através da bio da Camila Raplin ou da Raplin Produções, e vocês podem ver o que está rolando, o que vai acontecer, o que está sendo escrito, que está para produzir. E é isso. Assistam Facão, comentem, critiquem. Só faz a gente crescer. Obrigado, Camila. Susan, Thiago, passo a palavra para vocês. Bom, agradecer, muito feliz de estar aqui. Panorama nossa, é um lugar especial demais no coração da gente, né? A gente tem estado no Panorama todos os anos, se não exibindo, no Panlab, e o Sobre Nossas Cabeças é um filme que passou pelo Panlab, então a gente está muito feliz que ele esteja aqui no Panorama. Convidar todo mundo para assistir, para acompanhar o Panorama. A gente está num momento muito difícil para o audiovisual no Brasil. Então, o Panorama é uma das janelas mais importantes do país. Então, assistam, estejam, sabe, nos debates, estejam junto da gente no Panorama, junto desse cinema baiano que se mostra para o mundo e que recebe. Uma pena que a gente não esteja junto para trocar esse abraço, mas ano que vem eu acho que vai ter um Panorama aí de umas 3 ou 4 semanas, né, para a gente matar a saudade, umas 5 festas e vai ser incrível. E é isso, é um prazer estar aqui. Quem quiser ver mais do trabalho da gente ou conhecer nossos curtas, dá uma chegada lá na Modupé Produtora, no Vimeo ou no site, que já tem uns 5 ou 6 curtas nossos que estão abertos lá. É isso. Assistam o Panorama. Vamos fazer bombar esse Panorama aí. Acho que o ser online dá essa possibilidade também, né? A gente não tem mais o calor do Panorama, mas a gente tem essa possibilidade de chegar, de repente, a um número muito grande de pessoas. Então, assistam os filmes, os curtas, os longas. E é isso. Ano que vem vai ser um carnaval de Panorama, né? Vai ser uma... Beleza.
Tô colado. Vocês querem 3 semanas de panorama? Você não sabe Semana de o que é. panorama. Gente, eu não tenho 7 fígado pra isso não, gente. Meu fígado tá... 3 semanas eu morro. Caleb, deixa eu passar para você. Eu quero agradecer a quem viu o filme, ou melhor, os filmes, a quem está acompanhando a live. Se você estiver acompanhando e não tiver visto todos, veja, porque vale a pena, embora seja um recorte pequeno. Eu acho que é um recorte muito interessante do cinema que tem sido feito aqui em Salvador, então vale super a pena. Para quem quiser ver mais coisas nossas da Olho de Vidro Produções, é só procurar no Facebook, no Instagram, Olho de Vidro Produções. Tem um monte de filme maluco por lá. E é isso. Agradecer ao Panorama, agradecer a todo mundo. Eu gostei muito desse debate. Dizer que durante essa pandemia, sempre que puder, fique em casa, se cuide. Se você ficar em casa, fique de olho na rua. Cuidado. Klaus, sua vez. Eu queria agradecer pela conversa. Eu tava precisando de um momento assim, conversar com gente de cinema, conversar, estar num espaço desse, mesmo que virtual, me faz muito bem. Dizer que tem muito filme bom ainda no Panorama para assistir, além desses, tipo, assistam, se você não viu ainda, você já tá errado, tipo, já dê pause, já volte e veja. Todos são muito bons. E tem outros muito bons também, tipo, eu aproveito para indicar aqui outro filme da Olho de Vidro, que também tá na Competitiva Baiana, que é o B Não É de Biscoito, dirigido por Cris Mariani e Ida Lopes Pontes. É um documentário bem bacana que a gente produziu em 2019. Então fica essa dica também. Outra dica, momento merchandising. Se você tem mais de 50 anos e sempre teve vontade de fazer cinema, chegou a sua hora. Aproveita a dica de Caleb, vai no Instagram da Olho de Vidro Produções, que a gente está fazendo um curso de cinema só para pessoas com mais de 50 anos. São para pessoas que sempre tiveram vontade de entender linguagem, aprender sobre cinema, até se arriscar a fazer seus próprios filmes. E a gente tem esse curso online gratuito que a gente está oferecendo e as inscrições estão abertas por lá, na página do Instagram, Olho de Vidro Produções. E é isso aí, um abraço e valeu. Eu queria rapidinho parabenizar o Olho de Vidro por essa iniciativa. Quando eu vi no Instagram, eu fiquei super feliz de ver que, tipo, tem gente olhando para essas pessoas dessa idade, né? Porque geralmente a gente vê cursos até 30 anos, até 20 anos, até 18 anos, e ver que tem cursos para essas pessoas que, tipo, têm vontade, nunca tiveram a chance de fazer antes, sabe? E que às vezes é isso, facão é isso, te dá chance. E quando eu vi isso, eu falei, poxa, são coisas que eu amo, assim, e eu fiquei super apaixonada por esse projeto, parabéns. E continue fazendo mais disso. Vocês têm bastante conhecimento na área e essa iniciativa é maravilhosa. Parabéns. E obrigado e se inscrevam, por se inscrevam. Ajudando a gente a divulgar. Obrigado, Camila. É um prazer enorme. Obrigadão, Camila. Obrigadão mesmo. Gente, quero agradecer a todos vocês em nome do Panorama. Foi um debate muito rico. Eu sei que a gente podia, né, tá falando mais coisas e conversando bastante, né? A vontade é de ir para uma mesa de bar agora e continuar a conversa. E espero que a gente possa fazer isso o mais breve possível. Mas agradeço muito pelos filmes, pela presença de vocês, pela disponibilidade e por essa força mesmo, né, de produzir. É sempre muito interessante. Eu gosto muito de ouvir quando eu tenho um projeto, estou escrevendo, estou fazendo, a gente vai fazer isso. É sempre muito revigorante, porque a gente precisa muito disso, né? A gente está num momento muito complicado e o cinema brasileiro passa por um momento muito complicado dos últimos anos, né? Então, a gente está percebendo que... Eu acho que a gente já está percebendo que os filmes, está cada vez mais difícil de fazer os projetos, porque os projetos que estão saindo agora são projetos de 3, 4 anos atrás, né? Se a gente pensar assim, nos últimos anos, como foi complicado, o que será daqui para frente, né? Então, é sempre importante a gente ver isso, né? Estou fazendo um filme, estou escrevendo, estou produzindo, tenho ideias. É disso que a gente se alimenta, né? Até porque é por isso que o Panorama existe, né? A gente precisa dos filmes, a gente precisa de vocês, da produção. Então, é isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês, os debates. Fiquem ligados aí para mais debates. Todos os filmes, todas as sessões, né, da Competitiva Nacional e Baiana. Haverá debate aqui também no YouTube, então fiquem ligados.
Obrigado a todas e a todos e até mais. Nos vemos por aí. Tchau, tchau, gente. Valeu, Rafael.